funções dos participantes da reunião mediúnica. Vamos lá, então. Muito interessante. Eu dividi, então, o nosso estudo para nós falarmos da função do doutrinador, função do médium de psicofonia, do médium de psicografia, do médium de sustentação, do médium de evidência e médium de desdobramento. Eu coloquei estes médios porque esses são o mais comum ter dentro das reuniões mediúnicas. Pode existir outros tipos de mediunidade, outros médios que participem, porém não é comum. Esses são os mais comuns, por isso que a gente vai falar destes, né? Então vamos começar falando pelo doutrinador, qual que é a função. Mas antes eu só queria lembrar, passa para outro slide antes. Vamos lembrar o seguinte, está no livro Desobsessão do Espírito André Luiz, que ele nos lembra que cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Aqui ele está falando de reunião mediúnica, que cada componente, cada pessoa que participa da reunião mediúnica é uma peça importante nesse mecanismo. Não tem o doutrinador. Quem que é mais importante? O doutrinador, não, o médium de psicofonia, não, o médium de psicografia. Não. Todos são importantes, todos. É o que ele está dizendo aqui. E nós vamos ver na sequência que exatamente é o que acontece. A importância de cada um na reunião mediúnica. Todos trabalhando em conjunto formam um grupo muito forte em que você pode trabalhar a questão da mediunidade com muita segurança. Ok? Então, todos são importantes. Agora sim, vamos falar do doutrinador, então. Médium doutrinador. Mais um slide agora. Quem é o doutrinador? Qual que é a função do doutrinador? Doutrinador é a pessoa que, na reunião, tem a função de ouvir, dialogar e esclarecer os espíritos necessitados de auxílio que se manifestam em busca de socorro. Então, é o doutrinador que vai receber aqueles irmãos que vão vir à casa espírita, desencarnados, em situações diversas de necessidades, e ele que vai ouvir primeiro, vai dialogar, vai esclarecer a situação do espírito, vai encaminhar esse espírito. Então, essa é a função do doutrinador. E mais, ele tem a função também de zelar pelo bom funcionamento da reunião mediúnica. Ou seja, qualquer atividade que ocorra e que esteja causando uma certa atrapalho na reunião, o doutrinador tem a função de organizar e pedir que as coisas fiquem calmas. Se também ele vai avaliar as necessidades, se o médium está dando comunicação, um médium de psicofonia, e ele percebe que o médium precisa de ajuda, é ele que vai designar um dos médiuns de sustentação para dar o passe, quando necessário. Então, essas são as funções do doutrinador numa reunião mediúnica. Próximo slide. Bom, se ele tem a função de dialogar com os espíritos, o que ele precisa, então, de conteúdo para poder ser um doutrinador? Né? O que ele precisa? Bom, primeiro, para dialogar com os espíritos, uma coisa que se exige muito é conhecimento. Ele tem que ter conhecimento doutrinário, conhecimento do que está no Livro dos Médiuns, em outras obras complementares, mas ter conhecimento da doutrina espírita para poder transmitir, porque ele vai falar não o que ele acha que deve ser dito, ele vai dizer em nome da doutrina espírita. Ele vai dizer, olha, a doutrina espírita orienta desta forma, para isso, para aquilo. Então, sempre usando a doutrina espírita como base para a orientação. Então, além do conhecimento, um amplo conhecimento doutrinário, ele precisa ter ascendência moral sobre o espírito com quem ele vai dialogar. Ele tem que ter ascendência moral. Ou seja, ele tem que ter uma postura moral melhor do que do espírito está comunicando. Por quê?
Porque dentro do contexto das comunicações, é muito importante você ter essa ascendência moral, porque aí você vai controlar a reunião. Porque se você não tiver uma boa conduta, uma conduta que não seja ideal, né? O que vai acontecer? O espírito vai pensar assim, como que ele está falando para mim fazer isso, se ele não faz? Como que ele está pedindo para mim perdoar, se ele tem mágoa com um monte de pessoas? Como é que ele está pedindo para mim fazer isso, se ele não pratica o que ele está dizendo? Então, a pessoa tem que ter essa vivência. Vivência, o que é uma vivência cristã? É viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, o conhecimento intelectual da doutrina espírita você adquire estudando. Estudando, participando de seminários, de palestras, de estudos. Você buscando ler bastante, estudar. Então, você vai adquirir o conhecimento intelectual através do estudo. E como é que você tem ascendência moral? Pela vivência dos ensinamentos de Jesus. Viver o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que ter confiança em Deus, ter fé em Deus. Temos que nos amar. Quando a gente se ama, a gente evita vícios, evita energias negativas através de pensamentos e sentimentos. Tudo isso a gente busca, através das vivências do ensinamento de Jesus, nos preservar dessas coisas ruins. E também amar ao próximo. Então, ele vai também amar. Né? Amar ao próximo é respeitar, é compreender, é tolerar, é ter paciência. Tudo isso faz parte do amar. Então, esses são os requisitos para que uma pessoa seja doutrinador. Ter amplo conhecimento doutrinário e vivência cristã, ascendência moral sobre o espírito que ele está. Ok? Vamos lá. E aí vem uma questão, né? Mas por que precisa dialogar com os espíritos? Por que precisa conversar com eles? E aí a gente vai dizer o seguinte, próximo slide. A gente encontra isso em um livro chamado Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, que é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E nesse livro, no capítulo 8, diz o seguinte, que vai falar sobre o doutrinador. O doutrinador deve ter compreensão de que se encontra perante uma criatura que está sofrendo. A grande maioria dos espíritos que se comunicam numa reunião mediúnica são irmãos que estão em estado de sofrimento. Às vezes a gente pega irmãos que estão revoltados, mas essa revolta é em função de um sofrimento. Então o sofrimento causa revolta nela. Irmãos que vêm por causa de vingança, às vezes. Essa vingança é porque ele está sofrendo por alguma coisa que ele está guardando dentro dele. Então, sofrimento. A maioria dos espíritos que comunicam estão em estado de sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, ele sofre muitas das situações e, às vezes, até desconhece essa situação que ele se encontra agora. Ele não sabe direito o que está acontecendo com ele. Ele continua vivo, porém, em sofrimento, guardando os sentimentos de mágoa, de rancor, de tristeza, de angústia que ele tinha antes de desencarnar. Então, ele está em sofrimento e ainda desconhece, ele não sabe direito onde ele está, o que está acontecendo com ele. Esses irmãos são trazidos pela espiritualidade para que nós consigamos, o dialogador, o doutrinador ali, consiga dar um rumo para ele, esclarecer ele, com base na doutrina espírita, de onde que ele está, o que está acontecendo com ele. Próximo slide. Então, esses irmãos, muitas vezes, eles estão confundidos pelas lições que eles receberam das religiões tradicionais e que ele se sente que não está mais, ele está numa condição diferente. E ele não encontrou, depois
da morte física aquilo que foi dito para ele. Ele não encontrou nem céu, nem inferno, e muito menos está em repouso, que seria até o dia do juízo final. Ele se encontra vivo, em atividade, em movimento, continua pensando, continua ativo, mas não é aquele inferno que foi dito para ele, mas nem o céu, e nem está dormindo. Então ele está confuso, não sabe o que está acontecendo com ele. Então, ele encontra daí também, em consequência, a dura realidade da lei de causa e efeito. Aquilo que ele fez na vida, durante encarnado, durante que estava aqui, vivo aqui na Terra, ele deve ter feito muitas coisas que não foram muito bem feitas. Ou tinha vício, ou tinha encrenca com alguém, ou brigava muito, era uma pessoa turrão. Tudo isso, a doutrina espírita nos explica que existe. Para todo efeito, né, de sofrimento, tem uma causa. E é isso que a pessoa encontra. Ela está encontrando os efeitos da forma que ela viveu, lá no plano espiritual. Próximo slide. Então, muitos desses espíritos que estão lá no plano espiritual estão angustiados, estão confusos, não sabem que rumo tomar, para onde ir. E nessa nova situação que estão após o desencarne, eles não sabem o que fazer. E muitos deles pedem ajuda, pedem socorro, pensam em Deus, fazem preces. E aí o atendimento, o que é feito? A espiritualidade, vendo a necessidade deles, muitos eles conseguem caminhar por lá mesmo, mas muitos precisam. Eles não vão conseguir entender porque eles estão num nível vibratório em que não conseguem ver os espíritos, mas conseguem ver a nós. Então, esses espíritos vão influenciando ele e trazem ele até uma casa espírita. E aqui eles vão ser preparados, vão ser orientados e vão se comunicar nas reuniões mediúnicas, aonde devem receber a orientação. Então, o doutrinador deve oferecer a esses irmãos um acolhimento fraterno, receber com amor, e através do auxílio em bases evangélicas e da orientação segura que a doutrina espírita proporciona, o esclarecimento a esse espírito, para que ele entenda a situação que se encontra e que tem gente, tem pessoas, tem irmãos querendo ajudá-los, querendo dar o encaminhamento para que ele consiga dar prosseguimento à sua evolução espiritual, à sua vivência espiritual, para que ele saia desse estado de não saber o que está acontecendo, de estar confuso, dar um rumo para eles. Então, esse é o papel do orientador, do doutrinador. Ok? Acho que falamos bastante do doutrinador, todo mundo já entendeu, né? Agora o médium... Opa! Vamos lá. Eu quero começar fazendo pergunta aqui, Edivaldo. Você Não, deixa, não? Você tem todo o direito. O pessoal está começando a participar ali, mas eu elaborei uma pergunta aqui que só para eu fazer vai demorar 15 minutos. Mas eu vou sintetizar. A ideia, assim, que sempre me chamou a atenção em relação ao dialogador, né, a pessoa que vai receber o espírito e fazer todo esse trabalho que você explicou aí, é com relação à postura dele com relação a perguntas. Né? Eu sou meio reticente em relação à pergunta, né? Porque a gente sabe que muitos acabam se excedendo numa investigação em relação ao espírito. Então, assim, uma pergunta primeiro. O espírito ele já vem preparado para comunicação pelos mentores. Os mentores não trazem qualquer espírito, né? Imagino eu. Qual é o... Né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso também. E daí, o que deve se tentar evitar em termos de pergunta, né, no diálogo, e o que seria conveniente saber do espírito, né? E o que deve deixar para ele realmente falar e ir apenas consolando e conduzindo ele, sei lá. É mais ou menos essa a ideia, meu amigo. É bem pertinente a tua pergunta, né? A tua ideia do que perguntar.
Diante disso, nós já incluímos essa aula no nosso curso Mediunidade Sem Preconceito, né? Que é a aula, chama agora Doutrinação de Espíritos. Então, é uma aula inteirinha, nós comentando desde o passo a passo de como o espírito chega, né, e tal, e qual é o procedimento do doutrinador. Primeiro, o que ele faz, o que ele pergunta, o que não deve perguntar. Então, tudo isso, nós já temos uma aula pronta sobre isso. Numa próxima vez que a gente for fazer o curso, você já vai entrar nessa aula. Ter tudo isso. Mas, adiantando e sintetizando para você também, a espiritualidade sempre prepara. Ninguém vem sem se preparar. E, inclusive, nós já falamos isso numa aula anterior, deste ano, inclusive, que todo aquele que comunica, todo espírito que vem, mesmo em estado de sofrimento, de alguma forma, ele vem para tentar mostrar para nós, porque o nosso grupo, muitas vezes, está passando por aquele problema. Então, eles vêm mostrar para nós o que acontece se eu permanecer com aquele problema. Vamos dar um exemplo. Tem um problema de desentendimento dentro do grupo. Ou os participantes do grupo fora, na família, no trabalho, tem desentendimento. E aí eles vão trazer um espírito que tem problema, que está sofrendo hoje a consequência dos desentendimentos que ele tinha quando encarnado. É assim que acontece. Então, eles vão preparando, vem preparado, energeticamente eles vão trabalhar, mas todo espírito que comunica tem um interesse. Por trás é ajudar, mas por trás é para que venha uma lição para nós, para o grupo, para os componentes do grupo. Sempre tem isso. É isso que acontece. Quantas perguntas? O que você nunca deve perguntar? Ou dizer diretamente? Você nunca vai começar dizendo, olha, você já sabe que morreu? Você já sabe que não está mais aqui? Então, não. Por quê? Ele se acha vivo. Como é que você vai dizer para ele que morreu? Ele não encontrou o céu, não encontrou o inferno, mas continua vivo. Quem sabe para a cabeça dele, ele continua, né? E está numa situação, de repente, que ele está num lugar que ele desconhece, mas ele se acha vivo. Então, se eu sinto que ele morreu, você tira o chão dele. Aí você vai conversando e dizendo, olha, você continua vivo, né? O que está acontecendo comigo? Não, você está num lugar onde agora você precisa de ajuda, de atendimento, mas você precisa primeiro se acalmar, você precisa tirar esse sentimento de mágoa ou de raiva, né? Você precisa eliminar, e nós queremos te ajudar, mas aqui você está num lugar que nós, em nome de Deus, em nome de Jesus, queremos te ajudar. E Jesus ensinou sobre o amor. Então, primeira coisa, tire isso de dentro de você. Então, a gente vai tentar transformar e mexer com os sentimentos dele. Essa é a ideia. Mas não precisa saber quem é. Como é que é teu nome? Onde você viveu? Qual que era o número da tua RG, teu CPF? Isso não. Nós precisamos identificar o que ele precisa, não quem ele é. Isso que ele precisa. O que a Luzimar colocou aí? Eu creio que seria conveniente evitar perguntas desnecessárias, tais como onde você está. Acabamos de dizer. É isso que você falou, olha aqui, ó. Olha o que ela complementou. Bem isso, Luzimar, bem isso. Então, essas curiosidades atrapalham, sim. Então, a gente tem que ser... Porque você não pode ficar um tempo muito longo com cada espírito. Por quê? Porque a espiritualidade prepara de 3, 4, 5 espíritos para comunicar. E o tempo ali é 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Então, você tem que ter ali 10, 15 minutos para você... Primeiro, você precisa ouvir o espírito. E depois ainda conversar com ele. Então, você tem que ser muito sucinto e dizer o que é preciso. O que é preciso para tirar ele daquela situação? Porque não somos nós, o doutrinador, que vai já resolver o problema dele. Nós queremos só tirar ele daquela situação, porque daí a espiritualidade vai dar continuidade do tratamento e eles vão dar os esclarecimentos mais pertinentes. Nós só precisamos trazer ele, que ele possa sair daquela vibração e ser percebido pela espiritualidade, ele perceber a espiritualidade que está ali. Aqui o Carlos fez um comentário sobre a denominação daí, Edivaldo. Fiz um curso no ano passado com a Sandra Paula, onde ela comenta que o conceito de doutrinador evoluiu para dialogador da reunião mediúnica. Isso está nesse estudo que eu coloquei sobre doutrinador,
eu coloquei ali. Porque as pessoas me perguntaram exatamente isso, quando eu comecei a falar. Daí eu já coloquei um item sobre isso. Esclarecedor, né? Dialogador ou doutrinador, qualquer um deles você vai atingir o objetivo. Qualquer um. O que é doutrinar? É falar de uma doutrina. Você não vai falar da doutrina espírita? Mas você vai doutrinar, porque durante a conversa você vai doutrinar, porque você vai falar sobre a doutrina espírita, mas você vai esclarecer ele também, esclarecer a situação dele. E você vai ser um orientador também, você vai dar um novo rumo para ele. Então você usa todo o termo, se você for ver, pegar o dicionário, o termo não muda, porque você aplica tudo isso durante a conversa. É a modernidade, né, Edivaldo? O termo é o que menos interessa, o que importa é o trabalho que você faz. Mudar uma coisa que não agrega tanto isso, a mudança do nome, isso não agrega. Todas essas funções, todos esses termos, né, a gente utiliza durante o processo. Isso tudo está nesse estudo novo que a gente colocou lá. Sandra, exatamente. A reunião mediúnica não deixa de ser uma psicoterapia. Só que nós estamos fazendo essa psicoterapia, e aí entra a função da doutrina espírita, né? Fazendo essa ligação de alguém que está em sofrimento no plano espiritual, que não consegue marcar uma consulta com um psicoterapeuta. Então, nós fazemos esse papel. Só que fazemos usando a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus como base. Mas é uma psicoterapia, com certeza. Ok? Vamos lá. Médio de psicofonia. Próximo. O que é médio de psicofonia? Até o Allan Kardec coloca no livro Os Médios, ele chama de médium falante. O termo psicofonia surgiu mais à frente, mas psicofonia quer dizer o quê? É o fenômeno mediúnico no qual o espírito vai se comunicar através da voz do médium. O espírito vai falar através do médium. Isso existe todo o mecanismo. Esse estudo tem dentro do curso Mediunidade Sem Preconceito, que é o mecanismo como funciona a psicofonia. Então, o espírito vai falar, vai utilizar a voz do médium para se expressar, para falar. Então, é um fenômeno mediúnico em que o espírito se comunica através da voz de um médium, e essa faculdade, a psicofonia, essa mediunidade, é a mais usada para orientar os desencarnados. É o mecanismo mais apropriado que tem para você utilizar na conversa para dialogar com o desencarnado que está precisando de ajuda. Então, nesse caso, os médiuns estão emprestando recursos fisiológicos, recursos orgânicos aos sofredores desencarnados para que esses sejam socorridos. O médium vai proporcionar para eles que esses espíritos possam utilizar das cordas vocais do médium para poder se expressar, dizer o que precisa, dizer da sua aflição. Então, a psicofonia é onde o espírito se expressa através da voz do médium, e é a faculdade mediúnica mais usada para orientar desencarnados. Estou frisando bem, né? Está ali até em negrito, estou frisando bem. É a faculdade mais apropriada para orientar os desencarnados. Próxima. Por que ela é mais apropriada? Qual que são os benefícios da psicofonia? Primeiro, ela é uma porta onde a gente pode acolher melhor, dar mais acessibilidade para que essa manifestação objetiva desse espírito aqui entre nós. Então, você vai conversar com a pessoa. Você vai proporcionar essa porta de diálogo, de conversa entre uma pessoa encarnada, que é o doutrinador, e esse espírito que está necessitado, que está em sofrimento. Então, a psicofonia é bastante proveitosa, porque ela possibilita estabelecimento de diálogo. Então, é uma coisa direta, é uma conversa, é uma coisa rápida, onde você consegue esclarecer, você consegue dizer a tua necessidade, consegue ser esclarecido, há um atendimento,
há um esclarecimento em toda essa situação. Então, a psicofonia propicia isso, ela possibilita que aquelas pessoas que se encontram naquela escuridão mental, tanto maldoso, sofrimento, elas possam conversar, elas têm um espaço assistencial, né, para conversar. E elas podem, depois desse entendimento, ser encaminhadas pela espiritualidade ao prosseguimento do atendimento que ela necessita. Então, o benefício da psicofonia é que ela possibilita esse diálogo, essa conversa franca, aberta e rápida. Por isso, ela é mais indicada para esse processo de atendimento aos desencarnados. Próximo, psicografia. Próxima. Opa! Eu vou trazer mais uma colocação que a Luzimari fez, que é sobre a psicofonia aí, Edvaldo. Estive em alguns cursos nos quais o orientador diz que o médium de psicofonia pode dar até 4 comunicações. Antes se falava que o médium deveria permitir no máximo 2 comunicações. Na verdade, a gente tem que dizer assim, não existe uma quantidade. Não existe. O ideal é que o médium esteja bem preparado, bem orientado, bem instruído, até, né, para que aquelas comunicações que ele der, o espírito receba, através dele, as energias que ele precisa, o médium de psicofonia, porque o médium de psicofonia apenas vai dar a passagem para que o espírito fale. Então, ele precisa, nesse momento, estar energizando coisas, vibrações boas, para que o espírito se sinta à vontade, claro, vigiado, controlado, para que ele possa se comunicar. Então, a função do médium é essa. Tem muitos médiuns que não são bem preparados, que quando o espírito comunica, lembre-se, o espírito está ali, ele está em estado de sofrimento. Embora ele recebeu uma ajuda espiritual, mas ele está em estado de sofrimento. Então, ele vai estar com angústia, vai estar triste, vai estar revoltado. E tem médiuns que não sabem controlar isso. Em vez de perceber e ajudar o espírito, eles absorvem isso. Aí o médium absorve essa situação. Imagina ele comunicar, né, 2, 3, 4. Muitas vezes, com 2 comunicações, uma comunicação, ele já se sente mal. Ele se sente mal. E aí ele não vai conseguir dar prosseguimento a outros. Imagine se ele der vazão a mais espíritos. A hora que terminar ali, ele vai ter que quase que ir para um hospital, né? Para um pronto-socorro. Agora, quando o médium está bem preparado, que ele percebe e já ajuda, ele já entra, vibra em prece, ele está ali ajudando, porque o médium, ele pode ser, existe o médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Ele pode ser até inconsciente, mas ele é inconsciente fisicamente. Mas ele é consciente espiritualmente. Então, o tempo inteiro, ele está ali cuidando. Então, ele sabe o que fazer quando o espírito precisa disso, precisa daquilo, ele sabe como orientar. Então, é um médium que deixa comunicar, ele percebe, mas não absorve as energias do espírito. Quando ele não absorve a energia do espírito, pode comunicar quantos quiser. Porque ele vai estar sempre bem. Então, essa questão de 2, ou 4, ou 3, vai depender dessa condição de como que ele está. Porque se ele não for um médium bem preparado, uma comunicação já deixa ele mal. Porque ele vai absorver tudo aquilo que o espírito tem. Se ele é um bom médium, ele vai perceber, não absorver, e vai ajudar o espírito. Ele ajuda esse, ajuda o outro, ajuda quantos precisar. Não tem. O número é porque as pessoas tratam do quê? Em vez de orientar bem o médium, eles dizem, não, isso é normal o médium se sentir mal. Então você só pode 2. Ah, não, se você fizer tal coisa, você pode 4. Não. Se você estiver bem, não importa a quantidade. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, numa reunião mediúnica, não tem só um médium de psicofonia. Então, sempre tem que ter também esse tipo de atitude de você dar uma comunicação e deixa o outro médium também dar comunicação. Todos têm que trabalhar. Se você pega tudo para você não dá chance do outro começar, acho que você precisa de uma orientação também. Aqui, ó, daí vem de encontro essa pergunta aqui, quando o médium
quando em um atendimento é necessário eu passe no trabalho mediúnico. Exatamente isso, Marcos, né? Exatamente isso. Quando o médium absorve aquela situação de aflição que o espírito está sentindo. Aí o doutrinador vai perceber que o médium está ali se sufocando, passando mal, aí ele pede para um sustentador não ir lá e dar um passe. Mas isso não deveria ser, não deveria acontecer. Se o médium aprender a dar a comunicação sem absorver as energias do espírito, ele pode absorver? Minimamente pode. Porque como é que ele vai perceber o que o espírito precisa? Então ele tem que perceber, mas é um pouco, é o mínimo. Aí ele já vai, a hora que ele fizer a prece, energizando coisas boas para o espírito, aquela energia que ele percebeu um pouquinho para poder saber o que o espírito precisava, também já vai se dissolver. Agora, quando ele absorve e não se ajuda, e não ajuda o espírito, vai sofrer ele e vai sofrer o espírito. Vai haver uma dificuldade para ambos. É correto passividade ao mesmo tempo com 2 médios em uma reunião mediúnica? Isso não é comum e o ideal que não aconteça. Por quê? Aí voltamos àquela situação. Cada comunicação é uma lição para o grupo. O grupo é um atendimento ao espírito sofredor, mas cada lição nós temos que aproveitar a orientação que aquela comunicação vai nos dar. Se tiver 2 comunicando, os outros médios vão prestar atenção em quem? Em qual das comunicações? Então, eventualmente, numa situação esporádica, pode, mas é uma situação esporádica. O ideal é que cada comunicação ao seu tempo. Existe um grupo, né, uma camada de espíritas que acham que tem que sempre ter comunicações simultâneas. Vários doutrinadores, vários médios, e tudo comunicar simultaneamente. Eu diria, a doutrina espírita quer quantidade ou qualidade? Você quer quantidade de espírito sendo doutrinados, né, esclarecidos, ou você quer qualidade naquilo? E o que né, o André Luiz colocou para nós, né, que cada comunicação é uma lição para nós. Como é que se eu estou fazendo comunicações simultâneas, como que eu vou fazer, como é que eu vou prestar atenção naquela lição? Então, uma das funções da reunião mediúnica desapareceu. Porque se é simultâneo e vários comunicando, eu não tenho como prestar atenção nas comunicações. É o mesmo caso. Esporadicamente, uma comunicação acontecendo isso, tranquilo. Mas é uma situação ou outra. Que é exceção. É exceção. Outra pergunta da André com relação ao número de pessoas que pode compor a mesa. Não sei se você vai falar disso mais adiante. Eu acho que até nós já falamos disso, não falamos? Eu acho que já falamos no início. Mas vamos colocar assim, no estudo que nós já fizemos sobre isso, diz lá para nós assim, que o ideal, não que seja, que tem que ser, né? O ideal é que seja no mínimo 8, ou 6, 8 é o mínimo. 8 seria um mínimo melhor, ideal. E no máximo 12. 12, no máximo, chegando a 14. Porque mais que isso, fica muito grande a reunião. Então, você tem que ter, vamos colocar, entre 8 e 12, esse seria um parâmetro ideal. Pode ser 6, pode ser 14, mas são recomendações que estão nesse livro Desobsessão do André Luiz. Isso aí, Edivaldo, eu acho que só para orientar a Andréia para ela procurar, será que está lá no primeiro que a gente fez? Ou é no Mediunidade Sem Preconceito? Porque eu já vi isso. Você, inclusive, coloca uma mesa, né? Se eu não tiver aqui no Finalidades da reunião mediúnica, se não tiver aqui, ele tem um dos estudos do curso de Mediunidade Sem Preconceito é reunião mediúnica. E nesse reunião mediúnica ele tem tudo isso. Eu lembro que você pôs até a mesa, né? Que você coloca os médiums na mesa. Exatamente. A distribuição dos médiums. Então, Andréia, só para a gente situar aqui, se não tiver nesse da Finalidades da reunião mediúnica, dá uma procuradinha lá no curso que está lá
no canal da União Espírita Os Caminheiros do Bem, que é o... Você falou? Qual que é o módulo? Reunião. Reunião a mediúnica. reunião mediúnica. A reunião que lá com certeza tem. Né? Então tá bom, meu amigo. Vamos adiante aí que o tempo está correndo. Então vamos falar agora da psicofonia. Acho que você tem que pular lá para a psicofonia. Isso, foi certinho. Então, no próximo, já ali. Então, a psicofonia agora é um fenômeno mediúnico no qual um espírito se comunica através... Opa, essa é a psicofonia, psicografia. Eu peguei errado aqui. A psicografia é um fenômeno mediúnico no qual o espírito se comunica. Agora, em vez de usar a voz, ele vai usar as mãos do médium para escrever uma mensagem, uma necessidade. A psicografia é a faculdade mais usada para orientar os encarnados. A psicofonia, que nós acabamos de ver, é a faculdade mais usada para orientar os desencarnados, a psicofonia. E a psicografia é agora, os espíritos utilizam da escrita para orientar a nós os encarnados, para mandar mensagens, para aonde se possibilita, né, os espíritos enviarem consolo e ensinamentos, favorecendo esclarecimentos aos encarnados através de mensagens e livros. Então, através da psicografia, né, nós temos aí uma infinidade de obras espíritas, de livros espíritas, tudo através da psicografia. Por isso que é a faculdade mais usada para orientar os encarnados. Veja que interessante, né? Essa é a psicografia mais usada para orientar desencarnados, através da psicografia. Próximo slide tem uma coisa muito interessante aqui, ó. No livro dos médiuns, lá no capítulo 15, item 178, onde o Kardec trata dos médiuns psicógrafos ou escreventes, ele vai dizer assim, ó, a faculdade de escrever é a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Ou seja, todos nós podemos nos tornar um médium de psicografia. Todos nós. É só exercitar. Por quê? Porque a psicografia ela tem três formas. A psicografia intuitiva, a psicografia semimecânica e a mecânica. A semimecânica e mecânica, a pessoa já tem que ter o dom, né? Ela tem que vir com essa faculdade já preparada. Mas a psicografia intuitiva ou consciente, né? Essa psicografia, todos nós podemos desenvolver, todos nós. É só treinar. Por isso que em todas as reuniões mediúnicas, se dá um tempo, ou antes ou depois do início das psicofonias, para que as pessoas treinem a escrita. Tem pessoas que treinam, não acontece nada, mas tem algumas que se tornam médiuns conscientes ou intuitivos. Por isso que o Kardec colocou, essa é possível, é suscetível de qualquer pessoa desenvolver. A mecânica e semimecânica não, mas a intuitiva sim. Ok? Próximo. Aí chegamos no médio de sustentação. O que é sustentação? Próxima. Então, devido ao nosso estado evolutivo atual, a intuição, a inspiração e a percepção são faculdades permanentes em todas as pessoas. Assim como a inteligência é um atributo nosso em todos os seres humanos, a intuição, a inspiração e a percepção também é um atributo. Próximo slide. Então, o médio de sustentação, ele vai usar a intuição e a inspiração e a percepção, que são mediunidades naturais que todo mundo tem. A mediunidade de intuição e inspiração está ligada com o pensamento. Se toda pessoa tem pensamento, ela tem mediunidade de intuição e inspiração. É só treinar isso, que nós vamos ficar com a nossa intuição, a nossa inspiração mais aguçada, mais sensível. E os sentimentos, né? A percepção está ligada com os sentimentos. Perceber a vibração dos sentimentos das pessoas. Você chega perto de alguém, você sente se ela está bem ou não está. Isso acontece com os espíritos também. Os desencarnados que estão presentes na reunião, você vai perceber se tem espíritos
que estão calmos, que estão tristes, que estão angustiados, que são espíritos bons, que estão ali, benfeitores, a gente percebe a presença deles. Então, o médium de sustentação, que através dessas mediunidades, né, da intuição, da inspiração e da percepção, ele vai ficar percebendo o que está acontecendo no ambiente. Ele vai perceber as energias e as vibrações mentais. E ele vai tentar entender o que o espírito está tentando, o espírito, antes de comunicar até, o que ele está precisando. E aí você, que é médium de sustentação, aí você vai começar a fazer preces. Olha, meu irmão, se acalme. Mentalmente, né? Se acalme. Você já vai ser atendido. Já vamos te ajudar. Então, ele já vai preparando, ajudando aquele espírito a se aproximar. Ele vai ajudar ao médium de psicofonia, né? Que também está ali deixando o espírito comunicar, ele está vibrando, então ele está sustentando o ambiente, as energias do ambiente. E ele pode também ajudar o doutrinador. O doutrinador, muitas vezes, ele está orientando e esclarecendo o espírito, e o médium de sustentação percebe que aquele espírito está precisando de um esclarecimento melhor em tal ponto. E aí o que o médium faz? Ele fica mentalizando aquele esclarecimento e tentando emitir aquilo para o doutrinador, para que o doutrinador capte aquela ideia e fale daquilo. O médium de sustentação não vai falar, ele está ali para sustentar o ambiente. Então, ele vai ajudar mentalmente ao doutrinador e vibratoriamente ao espírito e ao médium de psicofonia. Próximo. Então, está nesse livro Orientação para Práticas Mediúnicas, a FEB, capítulo 8, os médios, né, de apoio ou sustentação, então, pode ser de apoio, então o nome aí, né, o nome pouco influi. Então, o médio de sustentação ou de apoio são responsáveis pela aplicação de passe. Quando houver necessidade, né, o doutrinador, o esclarecedor está ali fazendo, né, a doutrinação, o esclarecimento do espírito, ele percebe que o médium não está conseguindo, né, segurar as energias, está percebendo mais do que devia, o médium de psicofonia, então ele vai pedir para um médium de sustentação dar o passe naquele médium de psicofonia que está recebendo aquele espírito. Então é ele que estará, né, de prontidão para o passe. E também ofertar sustentação energética à reunião, por isso chama sustentação, né? Médio de sustentação, à reunião mediúnica, por meio de prece, de transmissão de energias harmônicas, amorosas, para que o médium e o espírito e o doutrinador, o esclarecedor, se sintam melhor na reunião, consigam dar encaminhamento e ajudem aquele espírito. Essa é a função, né, do médium de sustentação. Próximo. Então, o médium de sustentação deve ajudar mentalmente, doutrinador e médium psicofônico durante a comunicação mediúnica. Aqui eu coloquei um desenho ali para vocês perceberem como é que isso funciona, né? Todos ajudam o doutrinador e todos os médios de sustentação ajudam o médium também ali, a médium que está recebendo o espírito. Próximo slide. Então, a presença de médium de sustentação numa reunião mediúnica é muito importante, tem uma importância muito grande, porque é ele que vai... Ele não é um médium ostensivo, porque ele tem mediunidade natural, de psicofonia, aliás, de intuição, de inspiração e de percepção. Então, ele não tem mediunidade ostensiva, tem mediunidades naturais, mas é ele que vai sustentar toda a energia que o grupo precisa. É muito importante o médium de sustentação. Como o próprio nome diz, né, no momento que acontece um fenômeno ostensivo, que é a psicofonia, você faz a sustentação energética da reunião, mantendo um padrão vibratório. Se é um espírito revoltado ali que está... Né, eu estou com raiva, eu quero vingança, então ele vai tentar harmonizar, acalmar as energias daquela conversa, que é mais pesada, mais densa, né? Por isso, ao contrário do que se pensa, os médios de sustentação, muitos médios acham que eu não sou tão importante, porque o espírito comunica por causa de mim, eu não vejo nenhum espírito, eu não doutrino. Então, ele acha que ele tem uma importância menor. Não, ao contrário.
a importância do médium de sustentação numa reunião mediúnica é muito grande. É ele que garante a segurança de tudo, de toda a reunião. Ok? Edson, tudo bem? Edivaldo, qualquer um poderia ser médium de sustentação, então qualquer pessoa, né? Eu acho que você deixou isso bem claro. Desde que ela se prepare, entre dentro dos critérios que a gente vai falar numa reunião futura aí, ela pode ir para a reunião. Legal. A Sandra aqui fez um comentário. Um amigo desenvolveu a psicografia ficando em oração com papel e caneta à sua frente. Sempre no mesmo horário, todos os dias, mas desenvolveu na casa espírita. Mas desenvolveu na casa espírita e na sua residência. O correto é ficar fazendo isso dentro da reunião mediúnica, porque o ambiente está mais preparado, mais apropriado. Com certeza o centro espírita é o local ideal para desenvolver. Isso aí, exatamente. Pelo menos são orientações que recebemos. E continua sendo a orientação, sempre dentro da casa espírita. Então vamos lá. Vamos adiante, meu amigo. Médium vidente agora. Vamos falar de médium vidente. Então, isso. Dentro de médium vidente, nós encontramos no Livro dos Médiuns, capítulo 15, Allan Kardec falando: olha, médiuns videntes são os que possuem a faculdade de ver espíritos. O médium vidente acredita que está vendo pelos olhos físicos, mas, na verdade, ele está vendo pelos olhos do seu perispírito. Ele fala de alma, né? Ele está vendo pelos olhos do perispírito. Por isso que, às vezes, o médium... eu não quero ver mais, e tampa os olhos, continua vendo do mesmo jeito, porque ele não está vendo com os olhos físicos. Próximo slide. Aqui eu tentei fazer um desenho para mostrar, né? E explicar uma coisa. Então, muita gente fala que vidência, né? Outros dizem clarividência. Essa questão de nomenclatura, como confunde, né? Vidência ou clarividência são a mesma coisa. Vidência ou clarividência é o fenômeno de ver espírito. É a mesma coisa. É ver mais claramente. Ou seja, você vê o plano espiritual de forma mais clara. Então, vidência e clarividência é a mesma coisa. Só que o médium vidente, ele vê o que está presente no ambiente em que ele se encontra. E ele enxerga com os olhos do perispírito. Então, ali tem um desenho que o perispírito desprendeu, e a pessoa está vendo, né, um espírito ali. Essa imagem do espírito vem para o cérebro do perispírito, e ele transmite para a região em que nós enxergamos no cérebro, né, que é atrás do cérebro, e aí a pessoa tem noção do que está sendo visto. Mas não está... Ali eu pus um xizinho sobre o olho da pessoa. Ele está vendo pelos olhos do perispírito. Próximo slide. Opa! Já. Agora vamos falar de médios de desdobramento. Próximo. E aí nós encontramos o Livro dos Espíritos, questão 447, a questão 454A, dizendo para nós o seguinte: dupla vista ou clarividência sonambúlica. Olha que a coisa já mudou. Quando fala dupla vista ou clarividência sonambúlica, quer dizer que ocorreu um desprendimento pleno do nosso perispírito, deixando a parte física inconsciente. Ou semiconsciente, né? Mas que houve um desprendimento mais amplo. Na vidência, você tem um desprendimento leve para você poder, o teu perispírito desprender e você ver o que está no ambiente. Nesse caso aqui, na dupla vista ou clarividência, que também é chamado de desdobramento, são visões mais claras do plano espiritual. Por quê? Porque você desprendeu-se melhor. Então, nesse caso, da dupla vista, clarividência sonambúlica. Sonambúlica quer dizer inconsciente, né? E no desdobramento, o médium vê agora coisas de onde o seu corpo não está. Ou seja, ele vai ver algo distante. O seu corpo está ali na reunião, o corpo físico está na reunião. O médium vidente vê o que está na reunião, o que está ali no ambiente da reunião. Esse é o médium vidente. O médium
de dupla vista, clarividência sonambúlica ou desdobramento, ele vai ver coisas que estão distantes, que estão em outro local. Próximo slide. Próximo slide, acho que esclarece isso ali. Ó. Então, no desdobramento, dupla vista ou clarividência sonambúlica, a visão do plano espiritual, o ambiente físico, é distante de onde o espírito. Oi, Edivaldo, não sei se você nos ouve. Acho que travou. Ah, e voltou até a internet, voltou. Vai lá, pode continuar, meu amigo. Então, a visão, através do desdobramento, dupla vista ou clarividência sonambúlica, é ver à distância. Ver à distância. O que não está no ambiente, ele vai ver o que está fora. Ali tem um exemplo, a mesinha, os médios ali, e o médium se desdobra e vai em outro local. Ele vai ter uma vidência, ele vai ver coisas em outro local. Então, tanto no desdobramento, dupla vista ou clarividência sonambúlica, é o médium ver coisas de onde o seu corpo não está. Porque ele vai até esse local com o seu corpo espiritual. Então, isso é a vidência através dos desdobramentos, dupla vista e clarividências.